Meus irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos. Voltemos ao capítulo 17, apenas as primeiras partes do capítulo 17, meus irmãos. Hoje foi o dia dos capítulos 17, né? Pela manhã, 1 Reis, capítulo 17. E agora à noite, Atos, capítulo 17. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Ao verso 4, perdão. Versos 1 ao verso 4. Diz assim a Escritura: E passando por Anfípolis e Apolônia, eles chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi até eles e por 3 shabates arrazoava com eles com base nas Escrituras, expondo e alegando que convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que eu vos prego é Cristo, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres influentes. Amém. Vamos orar, igreja, curve sua cabeça. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, por nos permitir neste Shabat nos encontrarmos para adorar o Senhor, para louvar e bendizer o Teu santo nome, para recebermos do Senhor o alimento de nossa alma, aquilo que sustenta nossa alma de pé, com força, com energia e com vigor. Por receber, nosso Deus, aquilo que nos torna aquilo que somos somente pela graça de Cristo, teus servos. Obrigado, Santo Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, pela salvação tão maravilhosa, pelas dádivas tão sublimes que recebemos dos céus, imerecidamente, por causa da tua graça e do teu favor. Senhor Deus, fale conosco nessa noite. Que a tua palavra pregada, Senhor Deus, sirva para nos consolar e nos fortalecer e nos encorajar em nossa vida cristã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, nesta passagem, que apenas se voltarmos alguns poucos textos antes do capítulo 17, ele estava preso com Silas, estavam ali sofrendo por causa do evangelho de Cristo Jesus. Eu acho que o apóstolo Paulo, mais do que qualquer um dos apóstolos de Cristo, eu não quero dizer que os demais também não tinham esse mesmo sentimento, mas talvez Paulo muito mais, porque Paulo, sobretudo, foi um missionário que andou por muitas partes da Ásia Menor, da Europa, pregando o evangelho de Cristo, mas lembrem-se, por onde Paulo ia, Paulo era perseguido por causa do nome do Senhor. Então Paulo sofreu. Eu sei que nós vamos encontrar muitos relatos na Bíblia de que Pedro também sofreu, de que outros apóstolos como João também de alguma forma sofreram por causa do evangelho, mas as Escrituras relatam grandemente o sofrimento do apóstolo Paulo através de perseguições, através de calúnias e de tantas outras coisas que ele sofria por causa do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo sofreu muito. E como eu disse, se voltarmos um pouco mais, nós vamos encontrar Paulo na prisão. Ele havia acabado de ser libertado da prisão. Os versos finais do capítulo 16 diz que os homens que haviam encarcerado Paulo, ao tomar conhecimento de que ele era um cidadão romano, ficaram com medo porque os romanos não podiam ser presos em Roma. Era um crime prender um romano. E então eles vão, pedem desculpas a Paulo e Silas, abrem as portas do cárcere e dizem: vocês estão livres, podem ir embora. E então o capítulo 17 começa.
E o que nós encontramos no capítulo 17, senão este mesmo Paulo que acabara de ser solto, ele estava preso por causa do evangelho. Paulo não era um criminoso. Ele não havia se levantado contra o Império Romano. Paulo era um pregador de Jesus Cristo. Ele era um homem que anunciava as Escrituras Sagradas, pregava o Senhor Jesus. E nós encontramos Paulo, logo após ser solto, novamente, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele era um homem muito persistente, irmãos, na pregação do Evangelho. Eu creio que muitas pessoas, quando se tornam cristãos e decidem se tornar também pregadores ou missionários, pastores, evangelistas, e começam a passar por grandes problemas e dificuldades, muitos deles, é sabido, abandonam não a fé. Eu não estou falando aqui que essas pessoas deixam de ser cristãos. Existem casos assim também. Mas estou falando daqueles que abandonam a sua vocação e chamado. Porque percebem que o preço a ser pago é um preço muito alto. Contudo, irmãos, o apóstolo Paulo e tantos outros cristãos que são relatados nas Escrituras Sagradas, e uma multidão de outros irmãos nossos que são apresentados a nós em toda a história da igreja, não desistiram de pregar a Cristo em toda e qualquer circunstância, apesar de toda a perseguição e de todas as coisas que lhes acontecia por causa do Evangelho. E isso é uma grande lição para nós, meus irmãos, porque nós precisamos tomar ciência de algumas coisas antes de tomarmos para nós mesmos o nome de cristão. E a primeira delas é que nós cristãos, todos os cristãos, homens e mulheres, somos chamados a pregar a Cristo Jesus de alguma forma. Isso não significa dizer que você é chamado para pregar Cristo do púlpito de uma igreja, como um pastor. Mas significa sim que você é chamado a pregar Cristo onde você estiver, aos seus amigos ou às pessoas que você nem mesmo conhece. Todos os cristãos são chamados a anunciar as boas novas do Evangelho, irmãos. Isso não é uma obra pastoral, exclusivamente pastoral. Não é uma obra de alguns cristãos. Não é a obra de alguns poucos eleitos de Deus para serem pregadores da palavra ou para serem evangelistas. É uma obra que Deus encarrega todos que nasceram de novo, todos que são novas criaturas, isto é, todos nós. Eu sinto muito dizer, mas você não tem desculpa para não pregar, para não ser um pregador de Cristo. Quando você se recusa a anunciar o bom nome do Senhor, a sua doutrina, quando você se recusa a chamar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e olharem para Cristo Jesus, você está se recusando a servir o seu Senhor e a obedecer o seu Senhor, como Paulo fez, ao dar ouvidos a Cristo, servi-lo e pregar o seu santo nome. E como ele recomendava em todas as igrejas, que todos os cristãos pregassem no bom nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo é um grande exemplo para nos motivar a ser pregadores de Jesus Cristo. Eu também não quero que vocês olhem para Paulo e digam, excusando-se ali do seu chamado, dizendo coisas do tipo, mas pastor, Paulo era um apóstolo de Jesus. Ele foi especialmente vocacionado pelo Senhor para essa missão. Isto é verdade. Ou então você talvez diga, Paulo foi escolhido a dedo pelo Senhor Jesus, preparado pelo Senhor para ser um missionário e para levar a pregação do Evangelho a terras distantes, aos gentios. Isso também é verdade. Mas esse mesmo Paulo que recebeu esse chamado especial,
ele ensina que os cristãos, todos os cristãos, você deve pregar o bom nome de Cristo. Então, embora, de fato, Deus chame alguns homens de maneira especial, vocacionando de maneira especial para a pregação da palavra, a evangelização, a obra missionária, etc., é fato que, de maneira geral, ele chama todos os cristãos a pregarem o bom nome de Cristo, a pregarem o nome do nosso Senhor. Não há desculpas, irmãos, para nós em não pregar o nosso Senhor Jesus. Se você pudesse receber de Deus uma revelação especial, mostrando todas as vezes que você poderia ter pregado e não fez, e todas as almas que poderiam ter olhado para Cristo com fé e sido salvas dos seus pecados através da sua ação, da sua instrumentalidade como pregador da palavra, se Deus mostrasse isso a você, daqui para frente, você agiria diferente. Porque o grande problema é que, às vezes, nós olhamos para as situações em que nós nos encontramos e achamos que não é uma boa situação para pregar o Evangelho. Nós colocamos barreiras entre nós e as pessoas para não pregarmos o Evangelho. Não, aqui não é um bom lugar, essa não é a melhor hora, não é a melhor circunstância para me levar uma mensagem, etc, etc, etc. E você não leva a Cristo. E as pessoas deixam de ouvir o Evangelho da salvação. Olhe para Paulo, irmãos. Quando ele sai da prisão, o verso 17 diz que ele se prepara para uma outra viagem, para ir a uma outra cidade e para fazer a sua mesma tarefa, pregar o Evangelho de Jesus. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Note que não havia uma igreja. O livro de Atos não nos fala de uma igreja no começo do capítulo 17. Mas ele diz que havia uma sinagoga de judeus. Paulo era um judeu. E era óbvio que ele sabia que os judeus tinham a Escritura Sagrada, a revelação do Antigo Testamento em suas mãos. Não havia Novo Testamento, mas o Antigo Testamento era parte da instrução que os judeus tinham. E o apóstolo Paulo, ao chegar à cidade de Tessalônica, onde ele vai? Ele vai primeiro pregar aos seus patrícios, seus irmãos judeus, o bom nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre que Paulo recebe a incumbência de Jesus de ser o pregador aos gentios. Ele recebe o chamado para pregar não aos judeus especificamente, mas aos gentios de maneira mais especial. Então ele sai por toda parte para pregar o evangelho aos gentios. Essa é a sua missão. Mas ele sempre começa pregando aos judeus. Ele não fica só com os judeus, mas ele começa o seu trabalho pregando para a sua família, para os seus conterrâneos de sangue e de terra de Israel. Ele prega a palavra. Ele se dirige a uma sinagoga. O texto diz que o apóstolo Paulo vai para uma sinagoga de judeus. E ali, no Shabat, que era o sábado, o 7º dia da semana, aqui é o dia em que os judeus se reuniam. O Shabat, como é descrito no verso 2, não é o primeiro dia da semana, o domingo. Porque lembrem, quem se reúne no Shabat cristão, ou o primeiro dia da semana, não são os judeus, são os cristãos. Somos nós. E eram os cristãos nos dias de Paulo que guardavam o primeiro dia da semana. Mas os judeus continuavam guardando o 7º dia, o Shabat. De modo que aquele era o dia da reunião, onde eles se juntavam para abrir as Escrituras, ler as Escrituras, meditar sobre as Escrituras, adorar a Deus e ali prestar o seu culto, as suas orações e a sua reverência ao Senhor. E o apóstolo Paulo não perde estas oportunidades, irmãos.
A sua missão é pregar o evangelho. Ele então vai a uma sinagoga judaica no Shabat. O texto diz que durante 3 Shabats, 3 semanas, 3 sábados seguintes, o apóstolo Paulo se dirigiu para a sinagoga para pregar a Jesus Cristo. Eu gostaria de concentrar-me essa noite com vocês acerca desta pregação do apóstolo Paulo, como descrita aqui nos versos que nós lemos no começo dessa pregação, irmãos, e alguns pontos importantes que nos são chamados aqui para apresentar. O primeiro deles é esta decisão do apóstolo Paulo em pregar aos seus irmãos judeus no Shabat, no 7º dia da semana, o último dia da semana. Paulo fazia isso por uma razão simples. Não é porque ele ainda tinha um espírito religioso judaico. Isto é, não é porque Paulo não concordava que domingo fosse o primeiro dia da semana, mas concordava que era o sábado, por isso ele ia no sábado. Não era por isso. Mas é porque Paulo aproveitava as oportunidades. E ele sabia que os judeus estavam reunidos no sábado. Ele sabia que ali, naquela reunião, a escritura divina estaria sendo lida, aberta e lida. E ele teria a oportunidade de falar sobre aquelas escrituras que ele também reconhecia como palavra de Deus, assim como os judeus. Ele sabia que os judeus, de alguma forma, iam ouvir as escrituras sagradas naquele dia. E então ele aproveitava a situação, ele aproveitava inteligentemente as oportunidades para levar o evangelho de Cristo adiante. E se há uma coisa importante que nós temos aqui como um princípio ou um exemplo de sabedoria, irmãos, é justamente isso. É saber aproveitar as oportunidades para pregar o evangelho de Cristo. Quantas vezes nós já fizemos como o apóstolo Paulo? Você já deve ter ido na casa de alguém, talvez um conhecido seu, talvez até um parente seu, que não seja um cristão, que não seja uma pessoa salva, que seja meramente religiosa, uma pessoa que simplesmente nasceu na idolatria católico-romana, os seus pais a batizaram quando bebê, e ela então diz que é católico-romana, ou que é uma cristã, uma pessoa cristã, mas que você sabe que é uma pessoa que não conhece a Cristo, é uma pessoa que não nasceu de novo, que não tem uma vida transformada. Você já procurou, como o apóstolo Paulo fazia, oportunidades para levar a verdadeira mensagem de Deus a essa alma? Talvez você entre na casa desta pessoa, seja parente ou não, talvez uma amiga. Você entre na casa dela e perceba que nesta casa tem uma Bíblia. Algumas casas você vai encontrar uma Bíblia aberta sobre a estante, sobre mesas. As pessoas, elas têm ainda uma superstição muito grande de que se a Bíblia estiver ali, a casa está protegida. Porque elas tratam a Bíblia como um amuleto. Como se a Bíblia tivesse poderes mágicos para trazer proteção sobre aquela casa. Então as pessoas abrem a Bíblia num determinado salmo ou numa outra passagem específica das Escrituras Sagradas, porque naquela passagem é poderosa, elas pensam, e deixam a Bíblia constantemente aberta ali. Você já foi em uma casa assim? Você conhece alguém que tem esse hábito? Talvez um parente seu mais velho tenha esse hábito. Ou, como eu disse, uma pessoa que você conheça tem esse hábito de ter uma Bíblia aberta em casa. Ainda que a pessoa não tenha uma Bíblia aberta em casa, talvez você já tenha visitado pessoas em que você viu quadros que representam Jesus Cristo. Cristo na cruz sendo crucificado, alguma cena bíblica sendo retratada. Você não viu a Bíblia, mas você viu quadros que representam a fé bíblica, que representam cenas que realmente estão narradas na Sagrada Escritura.
Você já usou essas coisas para evangelizar? Você já entrou numa casa em que não havia nada disso, mas havia um crucifixo com uma imagem de Cristo estampada, pregada naquela cruz? E apenas isso. E você nunca aproveitou essa oportunidade para falar de Cristo, do verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Eram oportunidades como essa, irmãos, que o apóstolo Paulo aproveitava. Como aqui. Ele sabe que os judeus se reúnem no sábado. Ele sabe que eles têm uma religiosidade que está em pleno acordo no texto do Antigo Testamento. Eles têm a Bíblia do Antigo Testamento. Creem nela como palavra de Deus. E Paulo aproveita essa oportunidade, essa entrada que eles têm para levar a verdadeira mensagem do nosso Salvador Jesus Cristo até eles. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você usou as oportunidades que aparecem? Quantas vezes você aproveitou um quadro da parede para falar de Jesus? Eu lembro bem, irmãos, que havia uma pessoa, um evangelista, não era ninguém famoso, mas ele sempre dizia que quando entrava numa casa e via um quadro que representasse a imagem da Bíblia, ele falava, contava aquela história e evangelizava aquela casa através daquela imagem. E sabe como ele fazia? Sempre a estratégia era a mesma. Ele entrava na casa, seja um conhecido ou um desconhecido, alguma oportunidade que ele tinha para entrar, para conversar, e ele olhava o quadro. Quando ele via um quadro ou alguma coisa que representasse as Escrituras, ele ficava parado olhando para o quadro. Ele ficava com um semblante de muita admiração olhando para aquele quadro. Contemplativo, reflexivo. E só a atitude dele chamava a atenção do dono da casa ou da dona da casa, que geralmente parava do lado dele e começava a olhar também. E então ele começava. Essa cena narrada nas Escrituras é muito bela. E começava dali a quase que reler as Escrituras Sagradas naquela cena e apresentar o divino Salvador Jesus Cristo àquela família. É muito simples, irmãos. Aproveitar as oportunidades que surgem. A Bíblia diz aqui no livro de Atos, em outra passagem, que o apóstolo Paulo chega na Grécia, em Atenas, e ele então vai passando uma parte da cidade em que havia uma estátua para todos os deuses que os gregos cultuavam e que eles conheciam. Lá no Areópago. Então Paulo vai passando e vai olhando ali as estátuas, os nomes das divindades. E tem uma divindade, aliás, um altar que não tem divindade. Não tem nenhuma imagem. Mas há uma inscrição ao Deus desconhecido. Esse altar, os gregos não queriam deixar nenhum Deus de fora. E ele então diz, como nós não sabemos ou não conhecemos todos os deuses, este é para aquele Deus que existe e nós não conhecemos, mas nós queremos honrá-lo. E o que fez Paulo nessa oportunidade, irmãos? Ele aproveitou aquele altar que não tinha imagem nenhuma para dizer, este altar é para o Deus que eu prego. Um Deus que não é representado por imagens. Um Deus que não tem forma. Um Deus que é o Criador do universo. Então, veja aquela passagem. Paulo começa a pregar sobre Deus, o seu Deus, o Deus Criador, aos gregos. Ele aproveitou aquela oportunidade, exatamente o que ele faz em Tessalônica, quando vai para a sinagoga dos judeus e prega. Aproveita a oportunidade. Irmãos, trabalhe com seriedade no Evangelho para você aproveitar
e construir oportunidades para pregar a palavra. Tem muita gente que trabalha em hospitais e vê pessoas internadas, né, doentes, pessoas que estão ali há muito tempo, né, tratando alguma enfermidade. Vocês sabiam, irmãos, que há um grande número de pessoas que são convertidas a Cristo em hospitais? Vocês sabiam que não é à toa que os hospitais são lugares em que a igreja vai evangelizar? É porque, de fato, irmãos, muitas pessoas chegam a Cristo pela dor e pelo sofrimento, tendo em Jesus Cristo a sua última oportunidade. E os missionários evangelistas levam a palavra do Senhor ali e muitas almas são arrancadas. Algumas não sobrevivem à enfermidade, mas morrem com Cristo. Claro que alguns rejeitam a mensagem do Evangelho, mas muitos olham para Cristo. Essa também é uma oportunidade de pregar o Evangelho. A doença é uma oportunidade de você falar daquele que é o Senhor da vida, daquele que é poderoso para curar. Não desperdice as oportunidades, irmãos, antes construa as circunstâncias e situações para você levar o bom nome do nosso Senhor Jesus. É o que Paulo faz aqui no capítulo 17, quando chega em Tessalônica e começa a pregar aqueles homens. Em segundo lugar, meus irmãos, o verso 2 nos diz que Paulo arrazoava com eles com base nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo nunca saía das Escrituras. Este é um outro ponto importante quando nós pensamos na pregação. Você não precisa de outros ensinamentos, de uma outra mensagem. Você precisa só das Escrituras Sagradas. Você precisa apenas daquilo que Deus nos deu como revelação do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Qualquer passagem das Escrituras Sagradas, irmãos, qualquer passagem das Escrituras Sagradas pode ser usada pelo Espírito de Deus para converter o mais duro coração do homem. Qualquer passagem. Lembre sempre do exemplo que eu gosto de dar aqui na igreja, da pregação de Jonas, que era uma pregação de condenação. E aquela pregação serviu para trazer os ninivitas a Deus. Em 40 dias vocês estarão todos mortos, condenados, destruídos. Era a pregação. E com ela, com aquela mensagem dura, o Espírito trouxe aqueles homens aos pés do Senhor. Qualquer mensagem, qualquer texto. Lembre mais uma vez daquele outro exemplo que eu costumo dar a vocês, para que vocês entendam o poder da palavra. Quando Spurgeon está testando o som em que ele vai falar, o lugar em que ele vai falar, a acústica do lugar, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e um trabalhador que estava apertando o telhado é trazido aos pés de Cristo pelo Espírito Santo, com as Escrituras Sagradas. Qualquer passagem. Qualquer uma. Eu lembro de uma história de um ateu, um homem que era cientista. Ele, a todo o vigor da sua vida, ele gastou para defender que Deus não existe. E ele renegava as Escrituras Sagradas. Nunca tinha lido a Bíblia. Mas aprendeu o tempo todo que a Bíblia era uma falsificação. Que a Bíblia não era um livro de confiança. Era um livro inventado. Era uma história religiosa. Era um mito. E um dia esse ateu foi ver a Bíblia. Deixa eu olhar o que diz esse livro aqui desses cristãos. E ele era um cientista. Ele havia gastado muito tempo em pesquisas evolucionistas e tal. E ele começou a ler o livro de Gênesis. Irmãos, o livro de Gênesis é fatal para a ciência, porque é o livro que fala da criação. Deus, o Criador. E ele leu as primeiras palavras do livro de Gênesis, que dizia que no princípio o Senhor Deus
criou os céus e a terra. Ele continuou lendo, irmãos, mas ele diz que aquelas palavras foram poderosas, inexplicavelmente, nas suas palavras, inexplicavelmente poderosas para abalar o seu coração. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aquilo mexeu com ele. Vocês acreditam que isso pode acontecer, irmãos? Que uma palavra como essa, uma simples leitura dessas, pode levar alguém a Cristo, a fé verdadeira e genuína, a confiar toda a sua vida no Senhor? Pode. E é isso que o Espírito sempre faz. Na verdade, só isso pode trazer um homem a Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele sempre arrazoava com eles, com as Escrituras Sagradas. O texto diz que Paulo arrazoava com eles com base nas Escrituras, tendo como base de seu argumento a própria Escritura Sagrada, a própria Palavra de Deus. Essa expressão arrazoar, que aparece no versículo 2, ela pode ser também traduzida como argumentar, ou ainda argumentar com persuasão, com poder de convencimento. E o apóstolo Paulo argumentava sempre com os judeus e com todos, com os gentios também, como vimos lá no Areópago, sempre com base nas Escrituras Sagradas. Então nós temos aqui um segundo ponto importante nesta mensagem. Ter como base sempre a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Tem algumas pessoas que costumam dizer que não têm a menor habilidade para pregar. Pastor, eu já tentei, eu não consigo, eu fico nervoso, faltam-me as palavras, dá um branco na minha mente. Eu não consigo falar para as pessoas o Evangelho, a salvação em Jesus Cristo. Eu sei, quando eu estou sozinho eu sei, mas quando eu estou na frente de alguém, tudo some. Fico muito nervoso. Você pode fazer algo. Você pode ler as Escrituras. Porque todo o poder, irmãos, para converter o coração do homem vem das Escrituras Sagradas. O Espírito usa a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. O poder não é do argumento. O poder não é da maneira como você expõe as coisas. O poder não é na eloquência, na capacidade de falar bem as coisas. O poder vem da palavra de Deus. Então, se você lê as Escrituras, você já está fazendo a coisa mais importante. Ler a palavra. Tudo que Paulo falava com os judeus naqueles 3 sábados naquela sinagoga era com base nas Escrituras Sagradas. Ter sempre as Escrituras Sagradas, falar sempre as Escrituras Sagradas, cultivar um vocabulário comum das Escrituras Sagradas, usar uma linguagem bíblica para falar com as pessoas, para conversar com as pessoas. Sabe, quando você se enche das Escrituras Sagradas, quando você lê tanto a Bíblia que você começa a falar e a sua fala é quase um versículo bíblico, tudo que você diz se parece com as Escrituras, cita as Escrituras. O famoso pregador batista chamado John Bunyan, que escreveu aquele livro O Peregrino, teve um autor que disse que se alguém furasse John Bunyan para extrair sangue dele, o sangue dele era biblino. Ele usou essa expressão. Porque tudo nele era Bíblia. Ele só falava da Bíblia, de Cristo, das verdades do Evangelho. Ele estava cheio das Escrituras Sagradas. Então, quando nós lemos a Bíblia, irmãos,
quando nós cultivamos a palavra de Deus em nosso lar e nos concentramos em ler, em aprender, em entender, quando nós oramos e conversamos com Deus, quando a Bíblia domina a nossa mente, a gente também vai exteriorizá-la. Nós vamos começar a falar numa linguagem mais parecida com a linguagem das Escrituras. Nós vamos começar a falar e exemplificar a partir das Escrituras. A Bíblia será algo tão comum para nós. As verdades bíblicas serão tão comuns nos nossos diálogos, na nossa vida. Ela vai sair livremente, sem esforço, sem combinação, sem preparação anterior. Ela simplesmente está em você e você fala as Escrituras Sagradas. Sempre tenha, como o apóstolo Paulo aqui no capítulo 17, verso 2, as Escrituras como centro da sua mensagem. Eu sei que você pode contar histórias, ilustrações verdadeiras de cristãos, de coisas que Deus fez na vida de cristãos modernos. Mas, irmãos, tudo converge nas Escrituras Sagradas. Você pode contar a história de alguém que foi convertido, mas ela tem que terminar nas Escrituras Sagradas. A base dessa história é o Cristo das Escrituras Sagradas. É o nosso Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, o versículo 3 diz que Paulo expunha as Escrituras Sagradas. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês porque a palavra expor as Escrituras significa apresentar alguém ou alguma coisa como ela se encontra nas Escrituras Sagradas. Então imagine que eu estou com vocês narrando um episódio bíblico. Eu vou falar para vocês sobre o dia em que Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu único filho Isaque. E eu começo a contar aquela história e a explicar aquela história totalmente com base nas Escrituras Sagradas. Você parece estar lendo a Bíblia. Você parece que está vendo aquela história das Escrituras com mais detalhes. É isso que Paulo fazia. Quando ele expunha as Escrituras Sagradas, irmãos, ele provava aos judeus que Jesus era o Messias, Cristo que eles esperavam e haviam recusado. Este que vocês recusaram e crucificaram é o Cristo. A palavra Cristo é uma palavra da língua grega, que é uma expressão retirada da língua hebraica, Messias. Então, quando Paulo estava aqui falando para os judeus, ele falava do Messias. Este Cristo, este Messias, é o Filho de Deus que vocês recusaram. Em outras palavras, o centro da pregação do apóstolo Paulo, irmãos, o centro da mensagem das Escrituras que Paulo pregava era Cristo. Veja o que ele diz no verso 3. Expondo e alegando que convinha que o Messias sofresse e ressuscitasse dos mortos. Paulo contava aos judeus a história do Senhor Jesus. A história do Senhor Jesus é o Evangelho. Às vezes as pessoas perguntam assim: o que é o Evangelho? Vocês sabiam que os cristãos eles têm muita dificuldade em expor o Evangelho? Eles sabem o nome Evangelho, eles sabem que Evangelho é algo na Bíblia, é alguma coisa importante, é uma mensagem, mas quando você pergunta, exponha, me diga, conte a história do Evangelho, as pessoas não sabem. Porque elas imaginam que o Evangelho é alguma coisa que está para além daquilo que está revelado, é algum mistério. Mas, irmãos, o Evangelho é a história de Jesus. Pregar o Evangelho é pregar a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando você, por exemplo, expõe a uma pessoa uma mensagem das Escrituras acerca de Jesus,
uma cena da vida de Jesus, você está pregando o evangelho. Note que a pregação do apóstolo Paulo era o sofrimento de Jesus Cristo, como diz o versículo 3, que inclui a sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição dos mortos. O que Paulo expunha para aqueles judeus é que aquele Messias, e essa mensagem era muito importante porque ela estava relacionada com aquilo que os judeus haviam feito com Jesus. Eles haviam matado o Senhor. Vocês precisam lembrar da cena em que o governador romano apresenta Jesus para os judeus junto com Barrabás. E então Pilatos, o governador, pergunta: quem devo soltar? Quem devo condenar? E claro, todos os judeus que estavam ali pedem a condenação de Jesus. E por isso Pilatos manda crucificar Jesus a pedido dos judeus. Então os judeus mandaram matar Jesus. Ponto. E Paulo está dizendo que aquele Jesus era o Messias anunciado pelos profetas. Veja bem, pegue agora a pessoa em que os judeus mataram, a pessoa que os judeus odiavam, a pessoa que os judeus contrariaram, recusaram, e Paulo está dizendo: ele é o Messias conforme as Escrituras. Ele foi anunciado pelos vossos profetas. Ele é o Filho de Deus. Mas ele está morto. Vocês o mataram, mas ele ressuscitou dos mortos. Veja, o apóstolo Paulo, ele apresentava como centro da revelação de Deus Jesus Cristo. Ele convenceu muitos homens, irmãos, pelo poder do Espírito, pela pregação da palavra, que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Por isso o verso 4 termina dizendo: alguns deles creram. Alguns judeus se converteram com a pregação do apóstolo Paulo. Alguns reconheceram que Jesus era o Messias. Não todos, claro, mas aqueles judeus eleitos de Deus foram alcançados pela pregação da palavra, sobre a pregação cristocêntrica. Talvez no terceiro sábado, Paulo insistia, lembram? Talvez no terceiro sábado, aproveitando a sua estratégia de pregar para os judeus, alguns chegaram à fé salvadora por causa da pregação das Escrituras, da pregação cristocêntrica do apóstolo Paulo. E alguns deles creram e se juntaram-se com Paulo e Silas. É aqui que eu falei para vocês no primeiro ponto. Eles se juntaram a Paulo na pregação, a partir de aqui. Veja isso, irmãos. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Quem era Paulo? O que fazia o apóstolo Paulo? Paulo era perseguidor da igreja. Quando Paulo é convertido no caminho de Damasco, o que acontece com Paulo? Ele passa a ser um pregador da igreja, um pregador de Cristo. E é isso que acontece com esses judeus. Eles são convertidos e se juntam a Paulo na pregação. Eles passam a ser pregadores de Cristo. Não eram missionários como Paulo. Provavelmente, todos eles aqui, certamente, não foram chamados e vocacionados por Deus para uma tarefa especial. Mas, de maneira geral, eles eram pregadores como Paulo. Eles anunciavam a Cristo, passaram a pregar sobre Cristo. Mas não apenas eles, irmãos. O texto diz que uma grande multidão de gregos e religiosos foram alcançados pelo poder da palavra. Os gregos eram as pessoas que estavam na sinagoga, que não eram judeus de nascimento, não eram da
eles não tinham uma consanguineidade, então eles eram gregos e não judeus, mas eles haviam sido convencidos pelos judeus acerca de Deus. Eles eram, então, judeus gregos, por assim dizer, religiosos, da religião judaica, mas eram gregos. Eles criam no Deus do Antigo Testamento. E a partir daquele momento, aqueles gregos e tantos outros homens religiosos, como diz o texto, passaram não somente a crer como os judeus criam, mas a crer que Jesus era o Messias que os judeus esperavam, o Salvador. E ainda, verso 4 diz que muitas mulheres, não poucas mulheres influentes, passaram a crer no Senhor. O verso 4, ele está aqui para nos mostrar o poder do Evangelho, o poder da pregação, como Deus salva pecadores por meio da exposição das Escrituras Sagradas. Como Deus salva pecadores quando nós pregamos sobre Jesus Cristo aos homens e os chamamos a crer em Jesus, a abandonarem seus pecados e olharem para o Filho de Deus que perdoa pecados e é o Salvador. O verso 4 nos mostra que somente assim há salvação para judeus religiosos, a salvação para gregos, a salvação para tantos outros religiosos de qualquer religião, a salvação para mulheres influentes. Essa última expressão, mulheres influentes, irmãos, é porque muitas mulheres que eram casadas com grandes autoridades, às vezes autoridades romanas, se tornaram cristãs. Apesar de seus maridos não serem cristãos, essas mulheres de influência se tornaram cristãs e essas mulheres ajudaram muito no avanço do evangelho naquele primeiro século. Bastante. Irmãos, nós temos aqui 4 pontos importantes para vocês marcarem e lembrarem e vivenciarem. Primeiro, aproveitem as oportunidades, construam as oportunidades para pregar o Evangelho. Segundo, preguem as Escrituras sempre. Se não conseguirem, leiam as Escrituras, porque é por meio delas que vem a salvação. Terceiro, as Escrituras têm como centro o Evangelho de Cristo, a história de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o centro do Evangelho, é a principal mensagem que há no Evangelho. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo o que nele crê não morra. Aqui está o centro da mensagem, o centro da pregação, o poder da pregação. E quarto, o poder do Evangelho, ele se apresenta com a conversão de almas a Cristo, como vemos aqui. Então, se você espera convertidos, irmãos, pregue o Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Aproveite as oportunidades. Torne-se, irmãos, um cooperador do Evangelho, pregando o Evangelho, falando de Cristo, lendo as Escrituras. Faça isso. Porque não há nenhuma outra maneira dos homens chegarem a Cristo, senão pelo Evangelho. Não se enganem, irmãos. Nenhum homem na história foi convertido por outra mensagem, senão a mensagem do Evangelho. Ainda que alguém diga, olha, eu nem falei de Evangelho, eu estava lendo aqui um livro de outra coisa e essa pessoa passou a ser crente. Não. Ninguém se torna crente assim. As pessoas se tornam crentes quando elas creem em Jesus. É assim que as pessoas se tornam crentes. E Jesus Cristo é a mensagem das Escrituras que você tem que pregar. Não há outra
Não há outro meio, irmãos. Fiquemos de pé, meus amados. Vamos orar e em seguida vamos celebrar a ceia do Senhor. Curve a cabeça. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. Nós, em nome de Jesus, teu Filho amado e nosso Salvador, agradecemos, Senhor Deus, pela pregação da tua palavra, por nos lembrar essas coisas, Senhor Deus, por nos fazer lembrar que o poder para salvar homens procede do Espírito Santo por meio da pregação genuína da tua palavra. Assim o Senhor tem feito e fará até o fim, até o último dia. Salvará pecadores por meio do Evangelho, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor, nos encoraje a essa tarefa. Ilumine nossa mente, Senhor Deus, nos capacite, Senhor, nos encha de coragem para pregarmos a Tua palavra. No nome santo e tão precioso de Jesus nós oramos.